Essa é a igreja de Jesus. Deus seja louvado por isso. E é o tema desta manhã, que será trazido pelo nosso pastor querido Gabriel de Oliveira Porto, pastor que é membro da Igreja Batista lá de Vila Formosa, está lá com o pastor Adilson Brandão. Desde já, leve o nosso abraço, viu? Pastor Adilson, Gabriel que tem sido usado por Deus para ministrar a palavra através dos seus livros e através também das suas mensagens. Possamos ficar bem atentos. Domingo passado, na quarta-feira, tivemos também um bom grupo de irmãos nos temas anjos e demônios. E hoje, pastor Gabriel estará falando a nós a respeito da igreja. Igreja, família de Deus, corpo de Cristo, bênção para este mundo sem esperança. A igreja é porta-voz do Evangelho, que é o poder de Deus para poder salvar todo aquele que crê. Pastor Gabriel, Deus o abençoe nesta ministração. Obrigado. Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. Então hoje eu vou começar a falar com vocês o estudo sobre a igreja de Cristo, né? Muitas vezes pode parecer que é uma coisa simples, né? Que todo mundo instintivamente já vai conhecer apenas por congregar algum tempo. Mas vocês vão ver que existem muitos assuntos importantes relacionados à igreja. Muitas vezes a gente nem se dá conta, né, desses assuntos e de sua relevância. A começar até pela própria palavra igreja, né? Pode passar o próximo slide? A palavra que no português nós traduzimos como igreja, no grego é eclésia, e no hebraico do Antigo Testamento pode ser as palavras kahal ou edirá. E elas sempre vão significar um grupo de pessoas, um ajuntamento, uma assembleia de pessoas, uma reunião, uma comunidade. É importante nós termos esse conceito desde o começo, porque nós temos o costume, talvez até por uma herança católica, de associar a ideia de igreja ao templo, né? Às paredes, à construção. Então hoje provavelmente você acordou de manhã e falou assim: eu vou ir na igreja, né? Muitas vezes se referindo ao prédio, ao local. Mas na verdade, igreja não é o local onde nós estamos. Igreja somos nós. Enquanto estamos aqui reunidos, um grupo de pessoas crentes no Senhor Jesus que se reúne para louvá-lo, adorá-lo e ouvir da sua palavra, isso é igreja. Se em algum momento for comprado outro prédio e a igreja sair daqui e esse lugar deixar de ser um local de reunião de culto, não será mais uma igreja, mesmo se o templo continuar aqui igualzinho, né? Então, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito sobre a igreja e suas definições. Pode passar o próximo. Primeiro eu preciso explicar para vocês as diferentes definições da palavra igreja na Bíblia. Igreja é usado como comunidades locais, né? Então a Bíblia fala da igreja de Corinto, da igreja que está em Tessalônica, da igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma, né? Se referindo a comunidades locais e muitas vezes usada no plural, as igrejas, tá? Mas também a Bíblia usa a igreja com outro sentido, de igreja universal, igreja mundial, ou seja, o grupo de salvos espalhados por toda a terra, que formam o corpo de Cristo, né? Esse é outro sentido que a igreja é usada, que transpõe barreiras de locais, de época e de denominações. Também nós precisamos separar entre o que nós chamamos de igreja triunfante ou em descanso, da igreja militante, porque os salvos que já morreram fazem parte da igreja, mas eles já lutaram a sua batalha aqui nesse mundo, por isso são chamados de igreja triunfante, porque já estão lá no céu, já estão no paraíso, ou igreja em descanso, né? Já cumpriram a sua missão. Nós, os que estamos vivos, também somos parte dessa mesma igreja, mas somos chamados de igreja militante, pois ainda estamos aqui nesse mundo batalhando pela fé, né? Mas todos fazem parte da mesma igreja. E a Bíblia usa algumas expressões para se referir à igreja. Por exemplo,
corpo de Cristo, como eu já citei, mostrando que nós somos um organismo vivo, né, que formado por várias pessoas, que são os membros, com diferentes funções, diferentes atuações, complementando uns aos outros. Temos também a noiva de Cristo, que é muito usado no Apocalipse, enfatizando o compromisso que Jesus tem com a sua igreja. Também edifício espiritual, né? Pedro fala isso em sua carta, Paulo também, né? Como se cada um de nós fosse um tijolinho, um pedacinho dessa construção para Deus, né? Também temos a ideia de um povo separado para Deus. Paulo vai falar isso em algumas cartas, Pedro também. E por último, rebanho de Deus, né? Rebanho de Cristo, sendo Cristo o nosso supremo pastor e nós as suas ovelhas, tá? No livro vocês encontrarão os textos bíblicos que usam cada uma dessas expressões. Aqui eu não tenho tempo para poder destrinchar cada uma delas com seus significados mais aprofundados, mas no livro vocês terão acesso a essa informação mais completa, tá? Pode passar o próximo slide. Também gostaria de falar dos locais de reunião da igreja, né? Porque como começou a igreja? Onde ela se reunia quando ela começou? Você vê lá em Atos 2, que logo no início da igreja primitiva, eles se reuniam no próprio templo de Jerusalém, porque todos os cristãos ou os crentes em Cristo viviam em Jerusalém e eram judeus. Então eles se reuniam no pátio do templo ou nas escadarias diariamente para ouvir a mensagem dos apóstolos. Depois de algum tempo, o evangelho foi expandido para outras cidades, mas ainda dentro dos limites dos judeus, digamos assim, seja judeu de nascimento ou prosélito, né? E então começou a ser usado a sinagoga como local de reunião para os cultos cristãos, né? Porque os próprios cristãos usavam a sinagoga até como local de evangelismo, para começar a passar a mensagem de Cristo para os judeus que ainda não conheciam o evangelho. Mais algum tempo depois, o evangelho começou a atingir os gentios, né? Chegaram aos gentios que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo começaram a se converter. Então eles começaram a fazer reuniões nas casas. Nós vemos alguns textos bíblicos de irmãos piedosos cedendo as suas casas, cedendo locais para que se fizesse os cultos. E assim continuou pelo menos até o final do século II, porque devido à perseguição, principalmente por parte do Império Romano, eles não podiam ficar num local aberto, visível, que todo mundo soubesse que ali era uma reunião de cristãos, porque corria risco de vida até. Então essa ideia que nós temos de templo cristão, como aqui, por exemplo, começa do século III em diante, quando essa perseguição começa a diminuir e aí abre-se essa possibilidade de fazer uma construção visível e explicitamente usada apenas para cultos e reunião de cristãos. Tá? Esse foi o desenvolvimento dos locais que a igreja foi crescendo. Pode passar o próximo. Quero falar também sobre a promessa da igreja, né? Muitas pessoas acham que a igreja foi uma espécie de plano B, né? Que Jesus veio para os judeus, mas aí os judeus rejeitaram a mensagem do evangelho, e aí pensou assim, e agora, o que eu faço? Eu vou começar a igreja, eu vou abrir a possibilidade de salvação para todos os gentios, de todos os povos, como se fosse um plano B, uma contingência. Mas não é assim, irmãos. Em todo o Antigo Testamento estava revelado de várias formas que Deus, no momento certo, traria a igreja à existência. Efésios 1, verso 4, diz assim: porque Deus a igreja, nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Então, ou seja, desde antes da criação do mundo, Deus já tinha em seus planos eternos a intenção de trazer a igreja à existência. Também lá em Gálatas 4, verso 4 a 7, mas principalmente o verso 4, diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? Nos planos de Deus havia um momento certo para Jesus vir ao mundo em sua primeira vinda, que o texto chama de plenitude dos tempos. Então Jesus não veio nem antes da hora, nem atrasado. Ele veio exatamente no momento certo, determinado pelo plano de Deus, para dar início à igreja.
E no Antigo Testamento nós vemos vários indícios desse plano de Deus sendo estruturado, a começar ali pelo chamado de Abraão. Em Gênesis 12, quando chega no verso 3, a última promessa que Deus faz para Abraão: e através de ti e da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ali ele já estava prometendo a vinda do Messias, que viria por meio de Abraão, por meio da descendência de Abraão, para que por meio dele a salvação chegasse a todos os povos. E nós vemos vários textos, principalmente do livro de Isaías e também dos Salmos, que Deus sempre teve em seus planos trazer a salvação aos gentios também, não restringir apenas aos judeus, em que em um determinado momento da história a possibilidade de salvação seria estendida aos judeus. Também temos lá em Joel e Ezequiel a promessa do derramar do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os crentes e não sobre uma etnia específica. Também temos a promessa em Jeremias e em Ezequiel de que Deus faria uma nova aliança para substituir a aliança de Moisés, e que essa nova aliança traria salvação aos gentios. E também temos a promessa da vinda do Messias, a sua morte sacrificial e a sua ressurreição, e que por meio do Messias os gentios seriam salvos. Então nós temos todas essas promessas do Antigo Testamento, mas então por que Paulo vai dizer em vários textos que a igreja era um mistério de Deus não revelado no Antigo Testamento? Se nós temos tantas profecias e tanta informação a respeito disso. Na verdade, o mistério é que, por meio da nova aliança, selada com o sacrifício do Messias, judeus e gentios seriam unidos em um único corpo de crentes, de salvos, a saber, a igreja de Cristo. Esse é o mistério que não havia sido revelado no Antigo Testamento. O que foi revelado é que a salvação chegaria aos gentios, mas não foi revelado como, e nem que judeus e gentios seriam unidos em um corpo só. Existem várias outras simbologias que falam a esse respeito, por exemplo, a simbologia das 7 festas judaicas, que eu explico melhor aqui no livro. Quando nós chegamos ali na festa de Pentecostes, que simboliza o início da igreja, nós vemos que a pessoa tinha que ofertar 2 pães, iguais, juntos, um de um lado do outro. Por quê? Simbolizando judeus e gentios que seriam unidos por meio da igreja de Cristo. Tá? E é nesse sentido que ela é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que veio para nós. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, como começou a igreja de fato? Cristo, ele vem trazendo nos capítulos iniciais, nos primeiros anos do seu ministério, a mensagem focada para os judeus, trazendo a mensagem da vinda do reino de Deus. Mas então os judeus vão progressivamente rejeitando essa mensagem. E Jesus é rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, e até que ele é rejeitado pelo povo de forma em geral. Quando ele faz aquele sermão que diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E aí muitos deixam de segui-lo, por não entender o que ele quis dizer. Então, chega lá em Mateus 16, Jesus está em Cesareia de Filipe com os apóstolos, e ele diz assim: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E aí eles respondem: uns dizem que é João Batista, Jeremias, Isaías ou um dos profetas. E aí ele vira para os apóstolos e diz: mas vocês, quem dizem que eu sou? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele daria início à sua igreja. Ele estruturaria a sua igreja, e as portas do inferno não poderiam vencê-la. E ali Jesus começa o plano da igreja, a revelar o plano da igreja. Vocês podem observar que de Mateus 16 em diante, desse evento em diante, Jesus para de falar que o reino de Deus era chegado,
Jesus para de concentrar a sua mensagem só em Israel e começa a revelar o seu plano da igreja, de que a salvação chegaria aos gentios, de que ele teria que ir para Jerusalém, ser preso e morto como um sacrifício pela humanidade e iria ressuscitar. Então ali a ênfase passa a ser a morte e ressurreição do Messias e a possibilidade de salvação sendo estendida a todos os povos por meio da igreja. Então ali começa o plano da igreja. Então Jesus, com a sua morte sacrificial, dá início a essa nova aliança selada no sangue do Cordeiro, que traz o perdão dos pecados para todos nós e pode incluir pessoas de todos os povos, tribo, língua e nação. Então lá Jesus deixa a sua promessa de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até ser revestidos de poder. E na festa de Pentecostes, em Atos 2, eles recebem esse poder do Espírito Santo. Ali é o início da igreja. A igreja de Cristo começa em Atos 2. A partir daquele momento começa a existir de fato igreja sobre a terra. E eles recebem essa missão de pregar o evangelho a todas as nações. E quem é o fundamento da igreja? A Escritura fala que o fundamento da igreja é Cristo, em primeiro lugar, que é a nossa pedra angular. Paulo vai usar a ilustração de uma construção. Então aqui, se você puder acompanhar, ali em Efésios 2, versos 19 a 21, se você puder abrir a Bíblia comigo, eu vou ler um texto aqui muito importante para que nós possamos entender o fundamento da igreja. Efésios 2, versos 19 a 21, diz assim: E vocês, se referindo à igreja, não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. O que significa isso? Jesus é a pedra angular, é o alicerce. Então imagina a ideia de uma construção. Como se constrói um prédio? Você primeiro faz um pedacinho do fundamento e levanta edifício sobre ele para depois construir outro pedacinho do fundamento? É assim o jeito certo? Não. Qual é o jeito certo? Você faz toda a fundação e depois que ela está concluída, aí sim você começa a levantar a construção sobre ela. E qual é o fundamento da igreja? Em primeiro lugar, Cristo, nossa pedra angular. E depois a igreja foi erigida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que significa isso? As Escrituras. Quem escreveu os livros do Antigo Testamento? Profetas. Quem escreveu os livros do Novo Testamento? Apóstolos. Então, sobre esse fundamento da revelação das Escrituras, produzidos pelo Espírito Santo, mas por meio dos apóstolos e profetas, a igreja é edificada. Então, a partir do momento que o apóstolo João morre ali por volta do final do século I, e toda a Escritura já estava concluída, o nosso fundamento é a Bíblia, que é o que nós temos de Cristo e os apóstolos e os profetas. E isso nos ajuda a entender, até um assunto que é da quarta-feira, mas já vou antecipar um pouquinho, de que não podem existir apóstolos nos dias de hoje. Porque se a igreja foi alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, e continuassem surgindo novos apóstolos, então esse fundamento ainda estaria sendo expandido, para se construir mais sobre ela. E eles teriam novas revelações e condições de produzir novas escrituras inspiradas, o que não é verdade. Então isso é uma das evidências de que apóstolos de verdade existiram só no primeiro século. Mas eu vou tratar melhor esse assunto na quarta-feira.
Pode passar o próximo. É importante também entendermos a distinção ou as distinções entre Israel e a igreja. São grupos distintos para Deus. Deus subdivide o mundo em 3 grupos. A igreja, começando pelos judeus. Os judeus são todos aqueles descendentes físicos de Jacó e que seguem a religião judaica. A pessoa por nascimento ou é judeu ou é gentil. Gentil é de qualquer outra nação. Agora, se alguém se converte a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, seja judeu ou seja gentil, ele deixa de fazer parte do seu antigo grupo e se torna parte da igreja. Então, se um judeu se converte a Cristo, ele não é mais judeu, ele virou igreja. Se um gentil se converte a Cristo, ele não é mais gentil, ele é igreja. Então, acaba existindo esses 3 grupos no mundo: os judeus, a igreja e os gentios, se referindo somente aos ímpios, não os crentes, porque os crentes se tornam parte da igreja. Tá? E vamos ver algumas distinções que a Bíblia fala entre a igreja e os judeus. Pode passar o próximo. O apóstolo Pedro, assim como Paulo e também Tiago, fazem distinção de igreja e judeus lá em Atos 15, onde no concílio de Jerusalém foi determinado que os gentios que se convertessem a Cristo não precisavam seguir a lei de Moisés, porque alguns grupos estavam obrigando que os gentios que se convertessem a Cristo tivessem que seguir também a lei de Moisés. Nós vemos também lá em 1 Coríntios 10, 32, Paulo citando esses 3 grupos separadamente, dizendo: não se tornem pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Gálatas 6, apesar de de ter essa expressão Israel de Deus, na verdade ela não está aplicada à igreja, mas está aplicada aos judeus que creram em Cristo. Então nós dizemos que a igreja é o Israel de Deus, que nós somos o novo Israel de Deus, está errado. Biblicamente isso não é correto. Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Tá? Pode passar o próximo. Uma das principais diferenças é que os judeus ainda estão na antiga aliança. E é por isso que eles guardam o sábado, têm restrições alimentares e mais de 600 regras que eles têm que seguir. Mas nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Porque Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, deu início a uma nova aliança, que substituiu a aliança da lei de Moisés. Então, qualquer grupo religioso que afirma estar na nova, mas quer continuar seguindo coisas da velha aliança, está vivendo de forma incoerente. E como viver na nova aliança? Pode passar o próximo. A antiga aliança também é chamada de lei de Moisés, mas nós não estamos sobre a lei de Moisés, nós estamos sobre a lei de Cristo. E qual a diferença, O que é a lei de Cristo? Quais são as regras dessa nova aliança? Perceba que eu não estou falando para vivermos sem lei, como alguns sugerem, Eu estou dizendo que a antiga aliança foi substituída por outra, pela nova, com termos diferentes. E como saber o que é essa nova aliança e como viver nela? A nova aliança são os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Vários deles serão os mesmos da antiga aliança. Então, por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar e assim por diante. Mas nós não seguimos eles porque são da antiga aliança, mas porque eles foram reafirmados na nova. Então, de tudo que está na antiga aliança e não foi reafirmado na nova, nem por Cristo, nem pelos apóstolos, como orientações para a igreja seguir, nós não devemos seguir. Não são coisas da nova aliança. Tá? Isso é um ponto bastante importante, porque muitas vezes nós vemos pessoas se baseando apenas em textos do Antigo Testamento para tentar validar doutrinas. E esses ensinamentos não têm uma continuidade no Novo Testamento. Tá? Então nós vivemos a nova aliança, a lei de Cristo, os ensinamentos de Cristo transmitidos também por meio dos apóstolos. Essas são as nossas regras de fé e prática. Pode passar o próximo. E a fim de ilustrar
uma dessas diferenças, eu coloquei aí para vocês. Existe dia sagrado para o cristão? Porque na antiga aliança, os judeus guardavam o sábado. E de repente, na nova aliança, foi substituída, agora nós guardamos o domingo. O domingo é o nosso sábado cristão. Está correto isso? Quem concorda? Ainda bem que são poucos, porque eu fiz uma pegadinha, né? Não, nós não guardamos o domingo. Nós não guardamos dia nenhum. E ao mesmo tempo guardamos todos. A igreja não recebeu orientação de guardar nenhum dia específico, como se guardava o sábado na lei de Moisés. Quando nós vemos como no início os cristãos se reuniam todos os dias, né? Nós vemos em Atos 2, não tinha um dia específico para culto. E aí, enquanto o cristianismo ainda estava dentro do judaísmo, a reunião acabou sendo feita no sábado, porque era o dia que se reunia na sinagoga. Então eles já aproveitavam esse mesmo dia para fazer essa reunião. Mas a partir do momento que gentios, que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo, começaram a se converter, principalmente ali de Atos 10 para frente, da história de Cornélio, se tornou necessário ter um dia para fazer um culto cristão em que judeus e gentios pudessem congregar juntos, o que não poderia ocorrer na sinagoga. E aí, por motivo de conveniência, se escolheu o primeiro dia da semana para fazer esse dia de culto. E por que primeiro dia da semana? Porque ele foi o dia que Jesus ressuscitou, porque a festa de Pentecostes, que deu início à igreja, sempre caía no primeiro dia da semana, né? Porque a festa das primícias, que simboliza a ressurreição de Cristo, também sempre caía no primeiro dia da semana. Então, por esses motivos, a igreja acabou escolhendo o primeiro dia como um dia de culto. Mas em nenhum momento houve essa orientação de guardar um dia específico, seja o domingo ou qualquer outro dia, como os judeus fazem com o sábado. É simplesmente o nosso principal dia de culto, mas não é um dia a ser guardado nos mesmos termos em que a lei fazia. Tá? A Igreja Católica, por exemplo, ela ensina que o domingo é o sábado cristão, mas isso é doutrina católica, isso não é bíblico. A respeito dos cristãos, nós vemos que ainda no primeiro século já começaram a se reunir no domingo, mas nunca consideraram como um dia a se guardar. Por exemplo, Atos 20, verso 7, mostra que a igreja já se reunia no primeiro dia da semana, também 1 Coríntios 16. E já nas últimas décadas do primeiro século, nós vemos que esse dia até passou a ser chamado de Dia do Senhor, como o apóstolo João chama lá em Apocalipse capítulo 1, né, por causa de ser o dia que Cristo ressuscitou. Mas, Romanos 12, verso 1, diz assim: Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. E na sequência ele continua dizendo: não se conforme com os padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, para nós cristãos, nós não temos um dia específico para guardar, porque na verdade a nossa vida deve ser consagrada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo dia é dia de orar a Deus, é dia de buscar viver em santidade, é dia de pregar a sua palavra, é dia de ler as Escrituras. A vida do cristão tem que ser uma continuidade. Nós não podemos ser crentes só no domingo, só em um dia da semana. Isso é religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. O que nós temos é que ter vida com Deus, uma vida transformada pelo Espírito Santo, né? Espero aí não ter chocado a ninguém de vocês, né, ao dizer que o domingo não é um dia a ser guardado. Amém? Até que foi razoável o amém. Então não vou ser apedrejado na saída, né? Ainda bem. Pode passar o próximo. E nós somos a semente espiritual de Abraão. Abraão tem a sua semente física, que são os judeus, mas como ele é o pai da fé, todos aqueles que vivem pela fé em Deus também são considerados descendentes de Abraão, como que adotados, uma descendência espiritual.
Então nós não devemos confundir a descendência física com a descendência espiritual. Eu vou pedir para o pessoal da mesa de som, ver se já consegue colocar o próximo slide, que está no outro arquivo, que eu vou aproveitar que ainda temos alguns minutos livres para falar sobre as ordenanças da igreja também. Quanto isso, vou explicando que Deus ainda tem um plano com Israel. Hoje, o povo de Deus é a igreja, mas Deus não esqueceu de Israel. Textos como Romanos 11, por exemplo, falam que no futuro, no tempo certo, a nação de Israel irá massivamente crer em Jesus como Messias e receberá a salvação também. Então, o Evangelho ainda há de chegar plenamente ao povo de Israel, que também se converterá a Cristo. E já entrando no assunto seguinte, eu quero falar sobre ordenanças da igreja. O primeiro assunto pode passar o próximo slide, ordenanças ou sacramentos. Qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Nós, protestantes, evangélicos, batistas, chamamos de ordenanças. Outros grupos, como os católicos, por exemplo, chamam de sacramento. Qual seria a diferença? Sacramento passa a ideia de um ritual que tem um poder místico, sobrenatural ou salvífico em si mesmo, independente da fé de quem o pratica. Então, por exemplo, por que o católico batiza criança? Porque dentro da teologia deles, eles entendem que o simples ato de batizar a criança, independente da fé dela própria, que ainda não tem idade para isso, nem dos pais, irá torná-la salva. Que o próprio batismo salva. E é por isso que se batiza o mais rápido possível, quando ainda é criancinha, né? Talvez vocês que, assim como eu, tenham parentes católicos ou vieram de famílias católicas, o pessoal costuma até dizer assim, tem que batizar, senão vai morrer pagão. Né? O que significa isso? Vai morrer não salvo. Essa é a ideia, né? Da mesma forma, a ceia, que eles chamam de Eucaristia, eles entendem que ingerir aqueles elementos é como se a pessoa estivesse literalmente comendo um pedacinho de Cristo, e isso fosse um remédio espiritual para ela, que vai santificando ela aos poucos, e a prática constante disso vai manter ela salva. Que a própria prática disso tem o poder de salvar, ou de trazer algum benefício espiritual, e por isso são chamados de sacramentos. Mas nós não pensamos dessa forma, nós chamamos de ordenanças. Por quê? Nós fazemos em obediência a Cristo, porque Ele nos ordenou que façamos dessa forma. A Igreja Católica ensina sobre 7 sacramentos. Vocês terão a listinha completa no livro. Mas nós entendemos que só existem 2 ordenanças. Pode passar o próximo. As ordenanças são o batismo e a ceia do Senhor. Então eu vou falar primeiro sobre o batismo, né? A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar, submergir em água ou em algum líquido. Tá? Jesus ordenou que todo aquele que cresce fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 28. Então, nós fazemos isso como em um ato de obediência a Deus. O batismo correto é o por imersão, onde a pessoa mergulha todo o corpo na água, tem que entrar inteiro na água, porque dessa forma Jesus foi batizado, e dessa forma os apóstolos, os primeiros discípulos foram batizados. Depois surgiram outras formas de batismo, a chamada aspersão, que só se borrifa algumas gotinhas de água assim na pessoa, e a efusão, que seria quase que um meio termo, onde se pega um pote com água e despeja sobre a cabeça da pessoa. Mas essas formas de batismo vieram da prática católica. O batismo bíblico sempre foi por imersão, tá? E é por isso que nós continuamos praticando esse. E quando se deve batizar? Em que condições? O batismo, ele nada mais é do que uma exteriorização da fé em Cristo que a pessoa já tem. Então a pessoa já creu, já entregou sua vida a Cristo, e como forma de demonstrar isso para o mundo, para a sociedade, para a própria igreja, ela professa isso publicamente e se batiza. E esse ritual de batismo torna ela parte da comunidade local.
né? Da igreja espiritual ela já faz desde o momento que se converteu, mas da igreja local ela se torna parte a partir do momento do batismo. Essa é a importância do batismo. Então ele tem que ser praticado só por quem já crê, por quem já sabe o que está fazendo, já tomou uma decisão de servir a Cristo de forma consciente e entende as implicações disso. É por isso que nós não batizamos crianças, porque as crianças ainda não têm maturidade suficiente para entender o que significa isso e o que significa essa decisão. E mesmo para um adolescente, um adulto, é importante observarmos se essa pessoa realmente já se converteu, já entendeu o que isso significa e se já tem evidências ou frutos dessa conversão. Isso é fundamental para que ela possa ser batizada. É por isso que algumas vezes, mesmo as pessoas que já se batizaram, acaba se tornando necessário que ela batize de novo. Por quê? A partir de uma conversa, de uma entrevista, observa-se que ela não sabia o que estava fazendo, que ela foi levada apenas por emoção, não tinha nenhum conhecimento da palavra, não tinha consciência do que aquele ato significava. Por isso, aquele batismo não valeu, foi só um ritual vazio. Porque existem grupos, por exemplo, irmãos, que a pessoa é um visitante, chegou aqui a primeira vez na igreja, fizeram apelo, ela quis entregar a vida para Jesus, ela já vai para uma salinha do lado, veste a túnica e batiza, no mesmo dia. Né? Então, isso não é o batismo bíblico, é necessário um preparo para que ela saiba o que está fazendo. Tá? No livro você também vai entender sobre o batismo pelos mortos, o que significa isso, está lá em 1 Coríntios 15, né, que alguns grupos como os Mormons, por exemplo, montam doutrinas em cima disso, e também o batismo com o Espírito Santo. É uma questão bem polêmica. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Isso vocês encontrarão no capítulo 13 do livro. Pode passar o próximo, que é a ceia. Falando sobre a ceia do Senhor, que é a outra ordenança, e é muito comum nós vermos as pessoas chamando de Santa Ceia, como eu também já chamei no passado, mas a expressão Santa Ceia não existe na Bíblia. A Bíblia chama de ceia do Senhor, tá? Ou mesa do Senhor, cálice do Senhor, ou tem outras expressões, mas nunca Santa Ceia. Você não vai achar essa expressão na Bíblia. Existem 4 entendimentos a respeito do simbolismo da ceia. Então, vou falar nessa ordem, o entendimento católico e de algumas outras denominações também, entendem a chamada transubstanciação, de que o pão e o vinho ou suco de uva se torna literalmente carne e sangue de Jesus após ser consagrado. E aí você literalmente vai estar comendo um pedacinho de Jesus, quando você ingere a ceia. Né? E aqueles mais antigos que vieram de famílias católicas, ainda dizem assim, e aquela hóstia, se você colocar na boca e grudar no céu da boca, você não pode tirar com o dedo, porque sangra. Já ouviu isso? Pergunte para os mais antigos isso aí. Você não pode tentar tirar com o dedo porque sangra, porque já virou o corpo de Cristo, tá? Aí você tem que ficar se matando lá com a língua para tentar desgrudar, porque não pode pôr a mão, senão você profana ele. Depois da Reforma, Lutero desenvolveu uma outra teoria chamada de consubstanciação. O que significa isso? Que o pão e o suco de uva não se torna literalmente carne e sangue de Cristo, mas que ele compartilha dos mesmos elementos que formam a carne e o sangue de Cristo, então os representa, tá? Mas que também não é bíblico, né? Um pouco depois, Calvino desenvolveu uma outra teoria chamada de presença espiritual, de que materialmente o pão e o suco de uva não tem nenhuma ligação com a carne e o sangue de Cristo, mas que eles espiritualmente representam a Cristo. Então que Cristo se faz presente por meio daqueles elementos no ato da ceia. Também ainda não é um entendimento mais correto. E por último, existe o simbolismo do memorial, de que o pão e o suco de uva são apenas pão e apenas suco. Não existe nenhuma ligação nem material, nem espiritual com o próprio Cristo, mas que Ele nos ordenou que façamos isso periodicamente para relembrarmos a morte e ressurreição do nosso Senhor até que Ele volte,
como o próprio Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 11. E é por isso que nós batistas praticamos a ceia como um memorial, apenas para nos relembrar, esse momento em que nós podemos relembrar do sacrifício de Cristo por nós, da sua morte e ressurreição, e assim possamos reafirmar o nosso compromisso com Deus, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão da nossa vida, para observarmos o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, e reafirmarmos esse compromisso diante de Deus. Tá? Então esse é o modelo que nós praticamos, a ceia como memorial. Pode passar o próximo. Ainda sobre outras práticas cristãs, eu preciso falar também sobre o dízimo, né? É um assunto que normalmente o pessoal tem um pouco de receio de falar, né? Existem grupos que tentam pegar exaustivamente textos do Antigo Testamento e dizer assim, você tem que dizimar porque é obrigado, porque se não dizimar vai estar embaixo de maldição, porque aí o gafanhoto vai vir e vai comer tudo dentro da sua casa, e o gafanhoto é um demônio que faz as coisas acabar mais rápido, e todo esse tipo de coisa. Lembra que eu falei agora há pouco, nós vivemos na nova aliança, não na antiga. Dízimo como obrigação é coisa da antiga aliança. Na nova aliança, nada é obrigado a se fazer. É correto que se faça. Mas ninguém vai colocar uma faca no pescoço da pessoa e obrigar ela a fazer. Então, nós como cristãos, a nossa prática de dízimo é voluntária. Nós dizimamos ou ofertamos, eu gosto até da expressão ofertar o dízimo, porque na prática, dízimo e oferta são a mesma coisa. A única diferença é que o dízimo tem um valor pré-definido, a oferta não. Né? Mas nós fazemos isso pela consciência de que, primeiro, um ato de gratitude em relação a Deus, de gratidão, porque Deus nos abençoou, nos deu o sustento, e nós também abençoamos por meio disso. Um ato de consciência, porque nós fazemos parte de uma comunidade local e que tem custos para ela se manter e obras que ela atua, e nós podemos contribuir voluntariamente para o sustento dessa obra, né? E também o sustento daqueles que trabalham integralmente na obra de Deus. Isso é bíblico, tem vários textos bíblicos que falam isso. Mas você deve dizimar sempre por amor, com a sua consciência tranquila, e não por medo, que caso não faça, vai ter alguma maldição sobre a sua vida, ou coisa desse tipo. Eu já ouvi, graças a Deus, não em igreja batista, gente dizendo assim, tá vendo, o irmão ia dizimar, não dizimou, quando ele saiu, passou num radar e tomou multa por velocidade. E se tivesse dizimado, não teria tomado a multa. Como? Ele tomou multa porque estava acima da velocidade, não é porque dizimou ou não dizimou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então o que nós precisamos ter é maturidade cristã. Eu costumo dizer a diferença entre quem tem mente de filho e quem tem mente de escravo. O escravo só faz as coisas quando é obrigado, ele não tem amor naquilo. O filho, ele trabalha na obra do pai por amor, pelo relacionamento que ele tem com o pai, porque o desejo dele é agradar ao pai. Nós temos que ter mentalidade de filhos, não de escravos, né? Então, aprenda a viver com essa liberdade, sem fazer mau uso dela. E por último, o movimento dos desigrejados. É possível ser igreja sozinho na sua casa? Ninguém é igreja sozinho. É a mesma coisa de um tijolo falar, eu sou o prédio. É a mesma coisa de um dedo falar, eu sou o corpo inteiro. Não, nós só somos igreja enquanto estamos reunidos. Ninguém é igreja sozinho. O cristianismo foi elaborado por Cristo para ser vivido em coletividade, em comunidade. Então, essa é a importância de nós mantermos a comunhão, de periodicamente nos reunirmos uns com os outros e que possamos conhecer e ter amizades e ter vínculos uns com os outros. Isso é a igreja de verdade. Esse movimento dos chamados desigrejados, ele não é bíblico. Até pessoas que foram pioneiros nesse movimento, hoje estão arrependidos e viram que isso não dá certo, estão voltando para as igrejas. Né? Então, o cristianismo bíblico é feito para se viver em comunidade, nunca sozinho, nunca isolado.
Eu vou encerrar por aqui hoje, e na quarta-feira eu vou falar com vocês sobre os ofícios da igreja, pastor, presbítero, bispo, diácono. Vou falar com vocês também sobre os modelos de administração da igreja, congregacional, episcopal, presbiteriano. Vou falar também sobre a separação entre igreja e Estado, o que a igreja deve fazer, o que a igreja não deve fazer, e várias outras questões ainda dentro desse assunto. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, e eu estarei ali no hall do elevador, oferecendo os livros para quem quiser. Trouxe maquininha de cartão também, você pode ficar à vontade para lá, conversar comigo, dar uma olhada. Então, que Deus abençoe a todos.